Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de março de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin acuado, o medo dos traidores. Nos corredores sombrios do Kremlin, a paranoia substituiu a estratégia. O líder da oposição russa, lá tem oposição também, tem alguma coisa, né? Não deve ser muito radical, mas tem. Mas está falando contra o líder russo, que é o senhor Gennady Gutkov. Eles são a minoria. Eles revelam o medo patológico de Vladimir Putin, que transformou seu círculo íntimo em átomos etiquetados, sob a vigilância total, inspirado pela queda de ditadores como Maduro e Khamenei, traídos por seus próprios homens, é o que os russos acreditam. Putin sabe que a tecnologia que ele usa para controlar o povo é a mesma que pode guiá-lo ao seu fim. A única pergunta é: quando virá a derrota militar que fará o castelo de cartas desmoronar? Eu quero convidar você que gosta da verdade, não gosta de fofoca, não gosta das mentiras espalhadas, disseminadas pelo Kremlin, que inscreva-se no canal. Eu convido a todos também a darem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Imagine viver em um palácio onde cada respiração é monitorada. Pensaram? Onde o homem que te serve o café é vigiado pelo homem que guarda a porta, e ambos são vigiados por câmeras e satélites. Este é o mundo de Vladimir Putin hoje. Gennady Gutkov, um deputado, líder da oposição, um homem que conhece as entranhas do poder russo, descreve um cenário de medo patológico. Putin não teme apenas os mísseis ucranianos, ele teme a mão que aperta a sua nos banquetes oficiais. Ele organizou uma vigilância sem precedentes sobre o seu círculo íntimo. É um sistema de controle total, onde foram com quem falaram, por que sorriram, quem parabenizaram no aniversário ou em qualquer evento. No Kremlin de hoje não existe mais privacidade, inclusive entre o seu círculo íntimo. Apenas a obediência cega sob a mira de um fuzil invisível. É o cassino do Kremlin observando as mãos. É um outro jogo que está acontecendo, um jogo novo. Gutkov fez uma comparação brilhante e assustadora. O Kremlin funciona como um cassino de alta segurança. Sabe como os donos de cassinos contratam ex-trapaceiros para vigiar as mesas? Eles conhecem cada movimento, cada vício, cada anomalia. Se um croupier faz um movimento a mais com a mão, o alarme soa. Putin faz o mesmo. Ele observa as mãos de seus ministros e generais. No mundo de alta tecnologia, organizar uma conspiração tornou-se uma missão quase impossível. Todos são átomos etiquetados. Celulares, geolocalização, câmeras de reconhecimento facial. O círculo íntimo de Putin vive em uma prisão de luxo, onde qualquer movimento desnecessário pode ser o último. E o fantasma de Khamenei e a sombra da traição assustam Vladimir Putin. Mas por que tanto medo? Vocês poderiam me dizer? Porque Putin viu o que aconteceu com outros fortes, o destino de Maduro, especialmente o fim dramático de Khamenei. São assombrações constantes. Gutkov é categórico. Khamenei foi traído por quem estava ao seu lado. Quando os mísseis atingiram, os atacantes sabiam exatamente em qual cômodo ele estava e o que estava fazendo. Veio de dentro. Pessoas do círculo íntimo negociaram a vida do líder em troca de sua própria sobrevivência. Putin sabe que, quando o exército inimigo está à porta,
A lealdade da elite evapora, mais rápido que o orvalho ao sol. Ele teme que a foto do seu próprio fim já esteja sendo planejada por quem ele hoje chama de amigo. E aí é a brisa da derrota, é o colapso iminente. Gutkov manda um recado direto para os ouvidos do Kremlin. Lembrem-se de 2023, quando o exército de ocupação fugiu da Ucrânia? Quando a Ucrânia fez o contra-ataque, Kherson estava toda dominada e hoje a Rússia tem a menor parte. Zaporizhia também, né? E Kharkiv também. Eles não têm nada em Kharkiv antes, eles tinham uma grande porção em Kharkiv. Então, essa brisa suave de realidade soprou nos corredores de Moscou. O frenesi da propaganda esfriou e, subitamente, as elites russas começaram a enviar emissários para o Ocidente para negociar. Foi um sinal claro de que o regime é frágil. Putin sabe que não haverá navios americanos no Rio Moscou. Mas ele sabe que uma derrota militar severa em solo ucraniano será o gatilho para a implosão em Moscou, a implosão do Kremlin e de todos os seus ocupantes. Não é necessário um cerco físico a Moscou. Basta que o exército de Putin seja esmagado na Ucrânia. Basta que o exército de Putin deixe de fazer avanços e, mesmo que lentamente, numa guerra de atrito, que daí já não é de tanto atrito, mesmo que lentamente ele tenha que retroceder, como está acontecendo hoje. E aí as mentiras de conquistas que nunca existiram, como aconteceram em Kharkiv, como aconteceram inclusive em Zaporizhia, em relação ao Uliápole, de fato nunca se concretizaram. Não passaram de peças de propaganda falsa espalhadas pelo mundo, assim como ele espalha as suas maldades, né? E aí, nesse caso, basta que o exército de Putin aconteça isso para ele, que já começou a acontecer, para que os traidores internos comecem a afiar as suas facas. E é esse o grande medo de Putin, que ele seja vendido para os seus inimigos. E aí é o inevitável fim do jogo. A história nos ensina que nenhum sistema de vigilância, por mais avançado que seja, pode conter o desejo de sobrevivência de uma elite acuada. Isso desde as histórias antigas, né, até as atuais. Então isso o Putin agora está com essa patologia já incrustada nele, que ele tem que sobreviver e que ele tem que achar um jeito de se defender. E ele não tem saída, né? Por isso ele não acaba com a guerra na Ucrânia, por isso ele não quer negociar. Porque como ele não tem uma vitória, o território é mais ou menos do mesmo tamanho em que ele conquistou em 2014, pelo fator surpresa, que ninguém esperava a invasão. Agora, em 2022, a Ucrânia esperava a invasão. Ela foi anunciada pelos jornais, pelos americanos, e o Putin negava, mas as tropas estavam na fronteira, cruzaram Donetsk e vieram. E antes pegaram a Crimeia. Então, não conseguiram, além da Crimeia, porque tinham pego em 2014, mas mesmo em Donetsk. Eles avançaram um pouco, mas como eles recuaram em Kherson e Zaporizhia, esse aproximadamente, que é o menos, né, vamos dizer, aproximadamente 20% do território ucraniano é menos do que ele tinha em 2014, porque a Ucrânia retomou territórios. Então, para ele é um problema. Ele não tem vitória para mostrar, ele não tem resultado, né? Agora, na minha opinião, esse desejo de sobrevivência, Putin pode monitorar as mãos, as mensagens e as localizações da elite, mas ele não pode monitorar o pensamento de quem percebe que o navio já está afundando. A tecnologia que ele usa para se proteger é a mesma que vai registrar a queda dele. O medo patológico de Putin não é sinal de força, é o reconhecimento da sua própria fragilidade. O fim de um ditador raramente vem de fora. Ele nasce no sussurro de um aliado que decidiu que hoje é o dia de trocar de lado. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Aqui vocês viram a verdade. Inscrevam-se no canal. Vocês que são famintos pela verdade, não querem fake news, inscrevam-se. Todos deem um like, peço. E também que
compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.